Ele enxugará de seus olhos toda lágrima. Já não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Apocalipse 21, verso 7. Gotinhas da verdade. Mais um vídeo, mais um tempinho que passaremos juntos, aprendendo na palavra profética. Vem comigo no meu canal, no YouTube. Ali estão tesouros de conhecimentos, de revelação da palavra de Deus. A gente continua falando sobre a pergunta inquiridora de Daniel, em Daniel 12, verso 6. Mas a gente verá que da pergunta de Daniel, a gente vai até a pergunta dos discípulos. Como a Bíblia, este livro perfeito, ele tem sincronia entre o que fala um profeta, aliás, entre o que falou um profeta e o que falou outro profeta e o que falaram os apóstolos. Eu não citei o que falou Jesus, pelo fato de que Jesus é Deus e ele era a razão. Ele é a razão das profecias. Ele é a razão das pregações, das revelações proféticas. Mas hoje, então, a gente vai falar sobre os discípulos perguntando. Aliás, eu sempre acho que perguntar é uma virtude do discípulo, do aluno, do ouvinte. Existem aqueles que vão à igreja e ouvem tudo, são ensinados e preferem levar as dúvidas para casa e nunca perguntam. Isto demonstra uma falta de interesse. Aluno que pergunta, membro de igreja do corpo de Cristo, e pergunta, demonstra nele fome e sede de conhecimentos. E Jesus estava saindo do templo e, enquanto ele saía do templo, pois ele tinha tido ali uma série de instruções. Ele tinha falado sobre a hipocrisia dos escribas e fariseus, e ele concluiu falando de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu fazer com você, como a galinha faz com os seus pintinhos,
e você não quis. Mas a sua casa vai ficar deserta. Não me verás mais, até que venhas a dizer: bendito é o que vem em nome do Senhor. Assim, ele terminou esta fase de ensinos. Entre o capítulo 23 e 24 de Mateus, tem a epígrafe. Epígrafe são aquelas palavras entre capítulo e capítulo, às vezes entre versículo e versículo, que elas foram criadas com a finalidade de ajudar o leitor na compreensão, na interpretação do texto. Às vezes ajuda, mas às vezes atrapalha, mas deixa isso para lá. Então, se chega ao capítulo 24, ele vai saindo do templo e os discípulos estão admirados. Eles tinham razão de estarem admirados porque eles estavam olhando para o templo e o templo, na realidade, era muito lindo. Era uma grande maravilha do mundo antigo. E eles foram expor para Jesus aquela admiração que eles estavam sentindo. Mestre, veja que maravilha, que beleza, estas estruturas, estas colunas. Lógico que eu estou detalhando. Jesus, dentro do seu controle emocional, da sua sabedoria divina humana, ele disse: não vedes tudo isto aí? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Sabem o que Jesus estava dizendo? Ele estava sincronizando isto com a profecia de Daniel, a profecia das 70 semanas, onde o anjo Gabriel disse para Daniel: o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Ele, que era não só um grande mestre, mas era o próprio Deus encarnado. Ele sabia de tudo, ele sabia desta profecia, então ele a repete. O templo realmente é bonito, mas isto aí será alvo da destruição. Aí então os discípulos quiseram saber mais, demonstrando que estavam com sede de conhecimento, de revelação. Eles, não ali no templo, indo, pararam no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras era um ponto estratégico, de onde se olhava e via o templo. Ali, Jesus, numa atitude muito pedagógica, assentou-se e, em particular, tem coisa, né, que tem que ser em particular, não entre as multidões. Tem algo que é preciso falar para um grupo que a igreja toda não vai entender. E então, no Monte das Oliveiras, ele se assentou. Os discípulos se aproximaram dele e disseram: Mestre, quando sucederão estas coisas? Isto é,
quando que o templo vai ser destruído? Quando será a tua vinda e a consumação dos séculos? Discípulos sábios, discípulos sedentos, não sabiam, mas perguntaram, aproveitaram a ocasião, em particular, de modo íntimo, bem pertinho de Jesus. Quando sucederão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Ah, Jesus começa dizendo: acautelai-vos. Isto é, cuidado, muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Quantas lições a gente vai aprender aqui. Jesus estava falando de um tempo singular. Não se engane, tem pessoa que vê os cristos, entre aspas, que já estão aparecendo, que são verdadeiros psicopatas. Aí então eles já dizem: olha, a profecia de Jesus se cumprindo, bem que ele falou que viriam falsos cristos. Nada disso. Essa profecia aqui nada tem a ver com esses malucos. Essa profecia, ela fala, Jesus está falando de um tempo singular. Ele está falando do período da grande tribulação. Ele está falando do período em que o anticristo estará em ação. E nesse período haverá um mistério, uma operação anticristo de maneira exagerada. Então surgirão falsos cristos por todos os lados, além do anticristo. Por isso, Jesus começou dizendo: cuidado. É claro que os discípulos não viveriam nesse tempo, mas não importa. O ensinamento de Jesus é de caráter de ontem, de hoje e de eternamente, assim como ele tem esses atributos. Este vídeo a gente tem que terminar aqui, mas você nem imagina as lições que virão. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.